Então, pessoal, você percebeu que foi necessário trazer ao processo, trazer aos procedimentos alguns mecanismos para frear o que vinha acontecendo. Isso na área de aquisições, na área de compra de produtos. Também isso se viu em larga escala na contratação de serviços. Temos observado empresas dando preço muito baixo e na hora de executar o serviço, executa com profissional, com qualidade e experiência profissional, aquém do que de fato necessita para aquele serviço. Empresas sem condições econômicas para suportar, para arcar com os custos decorrentes da execução. E muitas empresas passaram a quebrar na área de terceirização. Então, foi difícil, tem sido difícil, muitas empresas têm tido dificuldade de executar. Muito bem. Então, muitos mecanismos o pregoeiro tem que passar a realizar de maneira que ele diminua ao máximo o risco de contratar ou comprar bens de baixa qualidade. Então, nós temos no primeiro filtro a amostra, que pede-se somente, o Tribunal de Contas da União já definiu essa matéria, não se pode pedir a amostra de todos os que estão no certame, somente daqueles que estão em primeiro lugar. Essa é uma prática saudável e recomendável. Isso, entretanto, não quer dizer que o fornecedor, lá na entrega ou lá na execução do serviço, vai aplicar ou vai entregar um material da mesma qualidade que ele entregou na amostra. Pode ocorrer que ele na amostra entregue um produto de altíssima qualidade e se a sua administração não tem um modelo de gestão e fiscalização de contratos, o que vai acontecer? Ele poderá entregar outro material inferior. Então, a amostra é um primeiro momento de diminuição do risco de baixa qualidade. Então, nós temos que ter em mente o seguinte: o processo de compras públicas, como o nome já quer dizer, é um processo. Processo significa atos que seguem de forma cronológica e lógica, e cada ato de cada agente público envolvido no processo vai interferir na ação de outro colega seu. Então, se quem faz, por exemplo, o termo de referência não é um profissional que detém conhecimento do produto ou do serviço, lá na frente ele vai prejudicar o pregoeiro para julgar a proposta. Isso é uma consequência natural. Como também é uma consequência natural, se quem faz a pesquisa de preço limita-se à pesquisa de apenas 3 propostas estimada, quando, na verdade, o artigo 15 da Lei 8.666, inciso 5º, já determina desde 1993 que você, além da pesquisa estimada, em média, 3 propostas no mínimo, junto ao mercado fornecedor daquele objeto, também pesquise em bancos de preços o valor já realizado, já executado daquele produto que você está comprando, ou daquele serviço que você está contratando. Então, o preço estimado de uma licitação é aquele preço em que se apura o que o mercado hoje oferece como estimado. O nome já fala, é estimado. Como é que você adquire uma segurança maior de que esse estimado é realizável? Ou, em outras palavras, também, ou que esse preço não está muito acima do mercado, ou que também não está muito abaixo. Indo aos outros órgãos públicos da sua região, ou da sua cidade, ou do seu estado, e verifique se ele já comprou aquilo e por quanto, naquele período próximo da data da sua licitação. Isso é fundamental, ter certeza do preço. O pregoeiro precisa ter certeza do preço. Muito bem. Então, como vocês estão vendo, o pregão nasce lá em 2000 com a proposta de dar celeridade ao processo de aquisição. Mas a experiência ao longo dos anos mostrou que não é possível fazer com tanta celeridade assim. Por quê? Porque temos que frear
o ímpeto dos fornecedores de querer ganhar a qualquer custo a licitação, o contrato, e abaixa de tal maneira que depois ele verifique que não é possível ele fornecer ou executar o serviço por aquele valor que ele deu. Muito bem. Nós temos no processo do pregão alguns responsáveis. Nós temos, nesse processo de compra, vários atores. E é importante que você perceba a quantidade de pessoas que está envolvida no processo, de maneira que você reveja como está ocorrendo a sua administração, até para ver se cada ator desse está trabalhando com o nível de responsabilidade que o processo de compras públicas exige. Então vamos lá. Inicialmente eu tenho o setor ou o funcionário público que vai fazer o termo de referência ou o projeto básico. Lembrando que termo de referência, ele é um projeto, porém, vinculado ao pregão. Foi a legislação do pregão que trouxe a expressão termo de referência. Então temos essa pessoa. Ele vai fazer o termo de referência. O termo de referência não é um documento administrativo simples, ele é um projeto que vai modelar o bem que você precisa ou o serviço que você precisa. A norma fala que o termo de referência deve ser feito por um servidor público, profissional, detentor de conhecimento sobre o objeto da licitação. Isso é pacífico. Não tem nenhum cabimento pregoeiro fazer termo de referência. Isso é uma prática ilegal, inclusive. Ilegal, mas muito mais do que ilegal, não tem como uma pessoa, um pregoeiro, deter conhecimento sobre tudo aquilo que a administração dele precisa. É inconcebível, não é razoável, é incoerente, humanamente falando, que um pregoeiro venha fazer termo de referência de palito a serviço de engenharia. Então, gente, vamos parar e vamos pensar, porque não adianta cumprir a lei somente. Tudo pode estar legal, mas não quer dizer que a legalidade sozinha vai garantir resultado. Uma coisa é o foco legal, outra coisa é o foco na gestão por resultado. Isso é importante que você também amadureça dentro do setor público essa ideia. Vamos trabalhar dentro da legalidade, isso é imprescindível, mas também no mesmo nível de importância é imprescindível trabalhar com foco em resultado. Agora nós temos também um momento de se pesquisar o valor de mercado. É comum em minhas salas de aula, nos cursos abertos, presenciais, se verificar que existe no seu setor, na sua administração, uma área que faz pesquisa de preço. Ora, a pesquisa de preço é uma informação técnica do termo de referência ou do projeto básico. Logo, também não procede ter um setor de pesquisa de preço. Ter alguém que vai fazer uma pesquisa de preço com base no termo de referência que alguém deu para ele. Isto, na análise científica de gestão de compra, também não é assim que faz. Quem é que deve fazer a pesquisa de preço? É aquele que faz o termo de referência. Por quê? Ele fez um termo de referência. A pergunta que a gente faz para ele: quanto custa esse projeto? Quanto é que custa esse projeto? Suponhamos que nós estivéssemos fazendo um termo de referência de tecnologia da informação. Então, a área que conhece daquele serviço fez o termo de referência. E suponhamos que na prática de sua administração tem um setor que faz a pesquisa. Aí, ele recebe esse termo de referência da área de TI e ele vai ao mercado procurar saber quanto custa. E isto, não estou nem falando ainda em alguns órgãos em que envia para o mercado somente parte desse termo de referência, ou seja, só a especificação técnica. Não é assim que pesquisa preço. Todas as informações do termo de referência influenciam na formação do custo. Então, não se pesquisa preço enviando para o fornecedor por e-mail dele apenas a especificação técnica do que você precisa. Outras informações, como, por exemplo, prazo, metodologia de execução, estratégia de suprimento, são informações indispensáveis que influenciam o preço. Então, eu tenho que enviar para o mercado todo o termo de referência. E quem tem que enviar?
A própria pessoa que elaborou o termo de referência. Isso é a coisa mais óbvia, porque ele que conhece o serviço, o produto. Suponhamos então que o mercado apresente um preço muito superior. Se ele é profissional, detém conhecimento daquilo que ele projetou no termo de referência, de imediato, quando ele receber o preço, ele vai se espantar. Não é possível que ele esteja cobrando tudo isso por esse termo de referência, por esse serviço ou por esse material. Eu conheço o material, eu conheço o serviço, não custa tudo isso. Aí você tem como dar um retorno para o fornecedor, questionando a ele para fazer um preço dentro do mercado. Mas se é um setor que não é da área de TI, ou seja, não é da área objeto do termo de referência, ele vai aceitar aquele preço, muito alto ou muito embaixo, achando que aquele preço é normal. E isso, por si só, já demonstra para nós que quem deve fazer pesquisa de preço é a mesma pessoa ou as mesmas pessoas que fizeram o termo de referência. Por quê? Porque o preço é parte dele. E diz-nos a legislação, o decreto 5.450, que regulamenta, por exemplo, o pregão eletrônico, que o custo tem que ser demonstrado numa planilha detalhada. Não basta o indivíduo, o mercado dizer, isso custa tanto. Tem que haver um custo detalhado. Agora, se você for pedir, nesse momento, o mercado para abrir o preço para você, tenha certeza que ele vai ter resistência e não vai abrir. Isso é possível acontecer. Mas, no termo de referência, você coloca um modelo de proposta que, após a fase lance, vindo ele consagrar-se em primeiro lugar, ele já está obrigado, por força de previsão editalícia, enviar para o pregoeiro, após a fase lance, o preço adequado de forma aberta numa planilha detalhada, para que o pregoeiro possa ter condições de avaliar se aquele preço é inexequível ou não. A inexequibilidade da proposta é um dos momentos mais difíceis do pregoeiro. Como que diminui essa dificuldade? Com propostas detalhadas como a legislação requer. Então,